A paz do Senhor a todos. Peço que os irmãos se coloquem de pé, por favor. Vamos dar início a esse culto em nome do Senhor Jesus. Os irmãos abram suas Bíblias em Salmo 121. É um salmo bem conhecido já pelos irmãos, né? Todos já conhecem. Salmo 121, verso 1. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Quem pode me ajudar? Quem pode me socorrer? Já se perguntou: será que vou conseguir sair dessa situação? Olha para os montes, olha para o lado, e ninguém pode te ajudar, não tem solução. Chega a pensar isso. Você está passando por uma situação assim no momento? Não tem com quem contar? E mesmo que tivesse, o problema que você tem, essa pessoa não pode te ajudar. Não tem dinheiro. E mesmo que tivesse o dinheiro também não pode resolver o seu problema. Está numa situação tão complicada que chega a pensar: nada e ninguém pode me ajudar, nada e ninguém pode me socorrer. Para onde a gente olha, a gente vê problemas, a gente vê um mar de pessoas e um mar de problemas. Todos nós temos problemas. Alguém aqui não tem problema? Todos nós temos problemas, né? Uns com os problemas mais simples e outros com os problemas mais complicados, lógico, né? Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas conjugais, sentimentais, espirituais. É uma infinidade de problemas. E tem aqueles problemas também que, humanamente falando, não tem solução. É só Deus mesmo, né? Repito, problemas que o dinheiro não pode resolver e que ninguém pode resolver. Seu amigo, seu patrão, o governo, nem você mesmo consegue, você não consegue resolver o seu problema. Humanamente falando, ninguém consegue resolver o seu problema. Eu não sei qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua luta que está passando no momento. Não sei a intensidade, o tamanho, a dificuldade, se tem ou não solução aos olhos dos homens. Mas uma coisa eu sei: você tem um problema, e eu sei, e a gente sabe, às vezes a gente se esquece que tem um, que esse sim, ele resolve, ele socorre, ele é a solução para o nosso problema. Olha o que a palavra de Deus diz, continuação do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Ele estará sempre ao seu lado, como sombra, para o proteger. O sol não lhe fará mal de dia, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor tomará conta da sua entrada e da tua saída, agora e eternamente. Né? Vamos repetir: agora e eternamente. Glória a Deus por isso. Não vamos nos preocupar, não vamos nos desesperar. Vamos colocar a nossa confiança, os nossos problemas, as nossas aflições nas mãos de Deus. Não vamos confiar em amigo, em patrão, em governo. Vamos confiar em Deus. Só Deus pode nos livrar, nos guardar e nos proteger de todo o mal, resolver os nossos problemas. Amém? Então vamos entregar a nossa vida, os nossos problemas nas mãos de Deus, que Ele vai resolver não só agora, mas eternamente. Jesus tem preparado algo para nós e vamos passar a eternidade com Ele. E lá, Ele vai prover tudo que nós precisarmos. Amém? Eu convido para arrecadar a oferta a Kelly e o Richeliel. Eles estão aqui na frente, né? Amém? Vamos orar em favor desse culto. Vamos orar em favor das ofertas, dos dízimos.
Vamos orar também pela mídia, que está passando por um problema no momento. Até a igreja tem problemas, né? A casa de Deus tem problemas. Imagine nós, né? Nós também temos. Então vamos orar em favor também da mídia, que está passando por um problema já faz um bom tempo. Pessoas estavam sendo evangelizadas, né? E parece algo que quer atrapalhar. Então vamos entregar esse problema que Deus vai resolver, que Deus vai solucionar. Entrega o seu problema também na mão de Deus. Vamos entregar nossos problemas. Vamos de joelhos orar. Amém? Deus santo, Deus querido, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós estamos aqui, ó Pai, prostrados diante de Ti, prostrados diante daquele que tudo pode, que tudo resolve, que não tem problemas para Ti, ó Deus, que não possa ser resolvido. Nós cremos em Ti, ó Pai, e entregamos cada um de nossos problemas nas Tuas mãos. Tire toda a aflição do nosso coração, todo o medo, todo o temor, toda a angústia, que nós possamos confiar mais em Ti, que nós não venhamos confiar em nós mesmos, que nós não venhamos confiar em governo, que nós não venhamos confiar no amigo, no patrão, seja lá em quem for, que nós não venhamos confiar em dinheiro, mas que nós venhamos confiar somente em Ti, que somente Tu, Senhor, pode resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de aflição. Ó, meu Deus, nossos problemas financeiros, nossos problemas espirituais, nossos problemas de saúde. Ó, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos e vamos esperar em Ti. Ó, Deus, vamos esperar em Ti, Senhor, porque só Tu podes resolver, meu Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos também, ó Pai, o problema da mídia em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa resolver este problema. Já vieram vários técnicos aqui, ó Deus, para tentar resolver e não conseguiram, mas nós entregamos agora em Tuas mãos para que o Senhor possa resolver este problema, meu Deus. Nós entregamos também, ó Pai, as ofertas nas Tuas mãos, os dízimos, que o Senhor abençoe cada ofertante, cada dizimista nesta manhã, que nunca venha a faltar, que nós possamos ser abençoados, que possamos emprestar em vez de tomarmos emprestados, meu Deus, assim como a Tua palavra nos diz, ó Deus. Abençoe a cada um de nós nessa manhã, que o Senhor tome a boca do mensageiro nesta manhã, meu Deus, que ele possa passar a Tua palavra, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Agora vamos louvar a Deus com o grupo Renovação. Logo após, a palavra vai estar com o pastor Jailton, desculpa. Logo após, a palavra vai estar com o pastor Jailton. E um bom culto a todos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para adorar ao nome do Senhor Jesus. Hoje é um sábado, graças a Deus, ensolarado. Graças a Deus ensolarado, um sábado que nós podemos estar na casa do Senhor, tirar um pouco daquele mofo, né, que de repente você estava, né, na sua roupa, até na sua pele, vai saber, a gente nunca sabe, né, mas graças a Deus nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. E essa canção diz que Ele é bom, e por Ele ser bom, as misericórdias dEle duram para sempre, e como o Renatinho aqui disse, eternamente, e todos os povos confessam e confessarão de que Ele é o único Senhor. Então vamos adorar ao Senhor Jesus com toda a força que nós temos. Não interessa, não importa que talvez você não conheça a letra, talvez você seja como eu, descoordenado para dançar, para bater palmas, mas adore ao Senhor Jesus. É isso que o Senhor requer de nós hoje, nesta manhã, adoração ao nome dEle. Como bem disse o Renatinho aqui, cada um tem o seu problema. E de repente o meu problema você consegue solucionar, e eu talvez consiga resolucionar o seu problema, mas Deus conhece a cada um profundamente, e Ele resolverá o seu problema. Apenas adore a esse Deus que é bom, amém? Louvemos ao Senhor Jesus. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia
toda língua e nação, de geração em geração, adoram a ti. Aleluia, aleluia, adoram a ti por tudo que és. Adoram a ti. Aleluia, aleluia, adoram a ti por tudo que és. Tu és bom. Aleluia, glória a Deus. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Pessoas de toda língua e nação, de geração em geração, adoram a ti. Aleluia, aleluia, adoram a ti por tudo que és. Adoram a ti. Aleluia, aleluia, adoram a ti por tudo que és. Tu és bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom. Pessoas de toda língua e nação, de geração em geração, adoram a ti. Aleluia, aleluia, adoram a ti por tudo que és. Adoram a ti. E dizem aleluia, aleluia, adoram a ti por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Tu és bom. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que nós possamos seguir assim, louvando ao Senhor, agradecidos ao Senhor, confiantes no Senhor, como disse o irmão Joelmir, porque Ele sabe do meu problema e sabe do teu problema. Que nós possamos então descansar no Senhor e seguir em avante, para que um dia nós possamos vê-lo. E esse louvor diz isso: Senhor, eu quero te ver, ver a tua glória, eu quero te contemplar. Então que nós possamos permanecer firmes, para que isso realmente possa ser concreto nas nossas vidas, amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Nós vamos, neste momento, para o início da nossa meditação, ler o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 22 a 25. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que a paz permaneça no seu coração. Lucas 23 e 25, com base nesse texto, a gente vai hoje refletir sobre o tema Jesus, o melhor amigo. Lucas 23, versículos 22 a 25, para que possamos aqui meditar na palavra do Senhor. O texto diz assim: pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Ore comigo, por gentileza. Senhor Deus, a Tua palavra agora será ministrada, e te pedimos que por meio dela fale ao nosso coração, meu Senhor. Pois aqui estamos para ouvi-la, para aprender de Ti. Aqui estamos porque confiamos que tens um propósito para nós, porque entendemos, Senhor, que não estamos aqui por acaso. Que cumpram-se os Teus propósitos na vida de todos nós, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podem ficar à vontade, podem sentar. Um amigo verdadeiro não abandona. Um amigo verdadeiro não fica por perto por interesses pessoais, por um egoísmo. Um verdadeiro amigo é aquele que divide a dor, é aquele que aconselha, aquele que ama, aquele que às vezes até repreende. O amigo, às vezes, tem que repreender para não deixar com que o seu amigo tropece. Um amigo verdadeiro, ele é fiel. Mas quem gostaria de ser amigo de um assassino? Quem daria a vida por um terrorista? O capítulo 23 do Evangelho de Lucas é intrigante. A narrativa desse texto, que você e eu acabamos de ler, gira em torno de alguns personagens, mas nós gostaríamos de enfatizar dois desses personagens, Cristo e Barrabás. São os dois personagens. É possível que Barrabás nunca tivesse visto Cristo na vida dele. Talvez nunca ambos haviam trocado uma ideia sequer, mas ambos tinham algo em comum naquele dia. Eles estavam no mesmo lugar, caminhando para uma mesma direção. Ambos estavam na rota da cruz. Ambos estavam presos. Cristo e Barrabás estavam marcados para morrer. Literalmente, marcados para morrer. Mas somente um deles chegou realmente a morrer na cruz. Barrabás jamais conheceu um amigo tão fiel, tão bondoso, tão compassivo, tão amoroso. Barrabás era um assassino condenado, mas Jesus o amou. Jesus o perdoou, Jesus lhe deu vida.
E é justamente isso que faz o melhor amigo, é justamente isso que faz esse amigo do qual nós estamos falando. É exatamente o que faz Jesus. Dá a vida pelo errado, dá a vida pelo assassino, pelo mentiroso, pelo prostituto, dá a vida por aquele que está perdido. É justamente isso que faz esse amigo, esse Jesus. E esse Jesus deu a vida por um pecador como eu e deu a vida por um pecador como você. A morte de Cristo não foi um acidente de percurso, não foi algo que estivesse alheio à vontade de Deus. Ao contrário, a morte de Cristo estava na agenda de Deus. A escolha da multidão por Barrabás naquele dia. Por mais que Pilatos quisesse não deixar Jesus ir à cruz, mas o povo insistiu, e a escolha do povo por Barrabás em rejeição a Cristo já estava dentro da agenda de Deus. Deus já sabia que aquilo ia acontecer, o próprio Cristo já sabia que aquilo iria acontecer. Então, nada disso aconteceu por acaso. Na vida da gente, nem tudo acontece por acaso, nem tudo acontece por mera coincidência. Então, com base nesse episódio, a gente consegue chegar a algumas certezas. E a primeira delas é que Jesus, o melhor amigo, morreu para nos livrar da prisão. Há muito tempo, Barrabás estava sendo caçado, porque ele era um tumultuador. Ele utilizava de todas as suas armas para defender a sua causa. Ele era um rebelde contra o governo romano. Os soldados, então, conseguiram prender Barrabás. Eles o seguraram com força, algemaram-lhe as mãos e o lançaram na prisão. O homem que era um assassino, que era um revolucionário, o mais procurado do país, agora está preso. Não passa de um prisioneiro indefeso. A sua vida de crimes havia chegado ao fim. O versículo 19 do capítulo 23 de Lucas afirma que Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Barrabás agora está preso e ele sabia que havia se metido em uma grande enrascada. E o seu presente era a prisão, mas o seu futuro, o seu destino final seria a morte. Essa seria a história de Barrabás. Esse seria o desfecho da sua vida, se Cristo não tivesse entrado na vida dele naquele momento, naquele dia. Então, quando Cristo entra na história, entra no caminho de Barrabás, a história deste malfeitor começa a caminhar para um desfecho diferente. Eu quero que você entenda que o seu caminho ele pode estar caminhando para um desfecho até previsível. Mas quando Cristo entra no seu caminho, esse caminho, esse direcionamento, ele pode mudar para um outro desfecho, um desfecho totalmente inesperado. Do lado de fora da fortaleza, onde Barrabás estava preso, havia um grande tumulto. E Pilatos, o governador, tentava controlar todo aquele tumulto. E ele estava muito preocupado com aquilo tudo, porque os romanos queriam governar em paz, mas estava tendo um tumulto, a multidão estava enfurecida. E por quê? Porque a multidão estava exigindo a cabeça de alguém, não era de Barrabás, e não era de Barrabás. Eles estavam exigindo a cabeça de Jesus. Eles
queriam a liberdade de Barrabás, mas queriam a condenação de Jesus. Mas Pilatos sabia que Cristo não merecia morrer. E você também sabe que Cristo não merecia morrer. Eu sei que ele não merecia morrer. E a inútil tentativa de impedir a condenação de Cristo fez com que Pilatos entregasse Jesus às multidões e aos líderes. E aí Pilatos perguntou: qual dos dois quereis que eu vos solte? Pilatos colocou Jesus e Barrabás, colocou o malfeitor e colocou o justo. Pilatos devia pensar assim: bom, o povo deve ser muito sábio e inteligente, e deve ser muito sensível, então eles vão escolher aquele que é inocente. Talvez Pilatos pensasse dessa forma. Mas quando ambos foram colocados para a escolha, a multidão escolheria quem iria viver e quem iria morrer. Eles então escolheram Barrabás. Que alívio Barrabás deve ter sentido ao ser escolhido para viver. Agora Barrabás poderia afirmar: finalmente, eu estou livre. Barrabás foi solto não por bondade daquela multidão, não por bondade de Pilatos. O que houve ali foi uma substituição. Ou seja, em lugar de Barrabás, Cristo assumiu a bronca. Em lugar de Barrabás, Cristo tomou ali as consequências do seu erro pecaminoso, do seu presente culposo. Se Cristo não tivesse cruzado o seu caminho, Barrabás teria sido torturado, pregado e morto sobre uma cruz. Ele foi liberto porque um homem inocente foi condenado. Sabe por quê? Você não está preso debaixo do domínio do pecado, porque Cristo tomou o seu lugar. Por isso você não está preso debaixo do domínio do pecado. Sabe por que Satanás não está fazendo da sua vida um capacho? Sabe por que ele não está dominando a sua vida? Porque Cristo tomou o seu lugar. Não é que você merecesse, a gente não merece, quem somos nós? Há uma canção que diz assim: eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão sobre mim. Foi isso que Cristo fez. Ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Cristo odeia o pecado. Deus luta contra o pecado. A igreja luta contra o pecado, porque o pecado é mau, é maligno, traz morte, traz condenação, traz consequências terríveis. Mas Deus ama o pecador, porque Ele sabe que o pecador pode ser liberto do pecado. Não há melhor amigo que Cristo, aquele que nos liberta do cárcere aqui nós estamos fadados a perecer. Eu não sei em que cárcere você esteve, não sei se você esteve no cárcere da prostituição, não sei se você já passou pelo cárcere do materialismo, não sei se você já passou pelo cárcere da cocaína, pelo cárcere da bebedeira, do alcoolismo. Eu não sei qual foi o cárcere que você já passou, pelo cárcere da jogatina, não sei se você já perdeu muito dinheiro por causa de jogatinas, eu não sei. Mas o que eu sei é que, quando Cristo entrou no seu caminho, o seu destino então começou a mudar, e a sua vida começou a mudar, e hoje você poderia estar em qualquer outro lugar desse mundo, hoje você poderia estar se acabando, você poderia estar morrendo, mas Cristo entrou no seu caminho e te libertou, e glória a Ele por isso. Graças a Deus que Ele entrou no seu caminho, que Ele entrou na sua história e te libertou da prisão. Você não é mais preso, condenado pelo pecado, porque Cristo te trouxe libertação.
E esta é a verdade que nós precisamos entender, que Cristo, quando Ele vem à história humana, entra na história humana, Ele traz libertação à história humana. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19, está escrito que Ele veio proclamar libertação aos cativos. Quem está preso pode ser liberto. Em Cristo há libertação para os cativos. Segundo, e restauração da vista aos cegos. Às vezes, as pessoas, elas vivem a vida cegas, elas não têm uma visão daquilo que é importante na vida. Então Cristo aparece e as fazem enxergar a vida de uma outra maneira. Por fim, para pôr em liberdade os oprimidos. Quanta gente não se encontram oprimidas por um fardo pesado, um fardo pecaminoso, um fardo que é imposto pelos poderes das trevas. Mas o Senhor, o nosso melhor amigo, então Ele aparece na vida dessas pessoas para pôr em liberdade. Ele põe em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano de 2022. É o tempo de agora. É a nossa época. É a nossa geração. Nós estamos num tempo aceitável ao Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos buscar a Deus. Em que nós precisamos estar perante o Senhor e aceitar a sua libertação e a sua salvação. Então, pela cruz, Cristo nos dá liberdade. Ele morreu para nos livrar da prisão, dessa prisão pecaminosa que assola a humanidade. Mas também Jesus, o melhor amigo, morreu para nos livrar da culpa. O versículo 19 diz: Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade. Tumulto, rebeldia. Mas também o texto continua e diz assim: e também por homicídio. Ou seja, Barrabás tinha tirado a vida de alguém. Barrabás havia matado alguém, ou alguéns. Sabe-se lá quantas pessoas Barrabás matou. Ele era um bandido, era um assassino, era um gangster da época. Uma vez eu estava usando uma camisa, eu tenho uma camisa em inglês gangster, e eu nunca me atentei, né, para aquilo. Aí alguém disse assim: olha, a sua camisa está escrito aí, que está escrito bandido. Enfim, aí eu fui olhar, e não é que é verdade? Pior que não tinha nenhuma frase, não sei se, enfim, não tinha nenhuma frase nem nada, vai que a frase salve, né, o que está escrito lá, mas só estava isso, gangster. Barrabás era um gangster, era um bandido muito perigoso da época. A clareza do texto não deixa dúvida. Barrabás era culpado. Ele foi preso justamente porque ele era culpado. Barrabás tinha má fama. Quem não tinha medo de Barrabás? Quem não sabia dos delitos de Barrabás? Praticava atos de terrorismo. Barrabás, pelos maus era odiado e pelos bons era temido. Esse era Barrabás. Representava perigo tanto para o Império Romano quanto também para a sociedade da sua época. No caso de Barrabás, a prisão foi justa. Barrabás era o que nós chamamos de ficha suja. Realmente, as acusações contra Barrabás tinham toda a procedência. Mas Jesus havia sido acusado injustamente. Jesus não tinha culpa alguma e as calúnias foram lançadas sobre ele. Pilatos testemunhou a favor de Jesus e ele disse assim, versículo 21, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Não tinha nada contra Cristo. O próprio governador testemunhou a favor de Cristo. Que mal fez ele? Qual é o problema?
Por que ele está sendo caçado? Por que ele está sendo perseguido e por que querem que eu o condene? Eram as perguntas de Pilatos. Pilatos estava inocentando Jesus, porque ele não via culpa nenhuma em Jesus. Mas Barrabás era culpado. E Jesus pagou a pena por ele, e pagou também a pena por nós. Qual era a nossa sentença? Era a morte. Nós pecamos. Porque todos pecamos. E destituídos ficamos da glória de Deus. Todos nós pecamos e o pecado nos afastou de Deus. Todos nós pecamos e nós ficamos debaixo da ira de Deus. Todos nós pecamos e a morte veio sobre nós. Todos nós pecamos e ficamos sem esperança. Pensou você olhar para a pessoa que você ama e já pensou você se olhar no espelho e dizer assim: não há esperança para mim, não há esperança para a pessoa que eu amo, para as pessoas que eu amo. Nós pecamos e a nossa imagem ficou manchada. Pecamos e ficamos sem esperança. A morte era a nossa única sentença. Mas aí Cristo entrou na história de Barrabás, e Barrabás foi liberto da sentença de morte. E você pode argumentar: mas quer dizer que eu sou comparado a Barrabás, aquele assassino terrorista? É exatamente isso. Nós somos comparados a Barrabás. Nós somos pecadores. Barrabás era pecador. Nosso coração, às vezes, dele surgem muitas coisas ruins, como também surgia do coração de Barrabás. Nosso coração, às vezes, é ingrato, como Barrabás muitas vezes se mostrou ingrato. Nosso coração, às vezes, é mau, como Barrabás muitas vezes se mostrou mau. Talvez nós nunca tenhamos cometido os mesmos erros de Barrabás, mas, igualmente, nós também precisávamos que alguém morresse em nosso lugar. Porque eu mesmo não poderia morrer, porque eu tenho pecado, porque eu não tenho como pagar a minha dívida diante de Deus é impagável por mim mesmo. Não há justiça suficiente em você para pagar a sua dívida diante de Deus. Você pecou, e quando você pecou, você criou uma dívida impagável. Não há como. Salomão olhou na época para a sua geração para ver se achava um justo, e ele disse: não há um justo sequer. Nem ele mesmo se considerou justo, não há um justo sequer, porque de fato, antes de Cristo, e nem mesmo após Cristo, nenhum ser humano teve ou tem capacidade de pagar pela sua própria vida diante de Deus. Somente alguém sem pecado, somente alguém sem maldade no coração, somente alguém que de fato teve a audácia de deixar de habitar no âmbito celestial para descer a este mundo cruel e se tornar um ser humano, se encarnar. Somente uma pessoa assim poderia pagar a nossa culpa. Então, naquele dia, esse amigo, esse senhor, entrou na história de Barrabás, entrou no caminho de Barrabás e se colocou em seu lugar para ser morto. E ele entrou no meu lugar e no seu lugar para ser morto. E todas as vezes que nós olharmos para a cruz, todas as vezes que nós
imaginarmos a cruz, nós devemos pensar: quem deveria estar lá era eu deveria estar lá. Eu deveria pagar o preço, eu deveria ter sido cuspido, eu deveria ter o meu corpo marcado pelas feridas dos azorragues, eu deveria ter passado por tudo isso, eu deveria ter sido caluniado naquele dia, eu deveria ter pego a cruz e carregado até ao alto do Monte Caveira, eu deveria ter feito isso. Mas por que eu não fiz? Porque alguém teve misericórdia de mim, porque Cristo entrou na minha vida e tomou o meu lugar, e Ele perdoou os meus pecados. Então Cristo faz isso por mim, e Cristo faz isso por você. Ele nos livrou da culpa, e Ele nos livrou da morte. E eu te convido a colocar-se em pé, por gentileza. E eu já convido o grupo a vir à frente, por gentileza. Para a gente finalizar, eu te convido a pensar nisso, que a morte de Cristo foi algo formidável. Nunca pense que a morte de Cristo representou derrota. Quando um líder é assassinado, ou quando o líder é sentenciado à morte, às vezes se pensa que aquela causa teve um grande declínio. Quando Cristo morreu naquele dia, naquele 14 de Abib, no dia da Páscoa, talvez muitos comemoraram, talvez os sacerdotes comemoraram, os inimigos de Cristo comemoraram, e talvez eles pensaram: finalmente, nós vencemos. Nós vencemos porque o Cristo deles, o Messias deles morreu. Nós vencemos porque os discípulos se debandaram em fuga. Nós vencemos porque demos um ponto final no cristianismo. Mas a morte de Cristo, ela é formidável. É formidável não por causa dessa noção de derrota. É formidável não por causa das calúnias, não por causa da coroa de espinhos. A morte de Cristo é formidável não pela tristeza que assolou os corações dos discípulos, mas a morte de Cristo é magnífica por causa dos seus resultados, por causa dos seus efeitos. Nunca houve uma morte que produzisse tantos efeitos poderosos na vida de um ser humano do que a morte de Cristo. A morte de Cristo produziu efeitos poderosos na vida de Paulo, na vida daqueles discípulos, e produziu efeitos poderosos na minha e na sua vida. Pense nisso, o quanto a morte de Jesus é magnífica. Pense nessa obra maravilhosa de Ele ter tomado o nosso lugar. Eu disse que quando nós olharmos para a cruz, nós devemos pensar: quem deveria estar lá era eu. Eu merecia a cruz. Mas quando olharmos para a cruz, também pense no amor. Pense em quão grande amor Deus o Pai tem por nós, de ter enviado o seu Filho unigênito para que nós vivêssemos. E é com essa perspectiva do amor de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, que nós louvaremos agora ao Senhor. E a seguir nós estaremos orando. Louvemos ao Senhor.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não há melhor amigo como Cristo Jesus. Não há melhor amigo, não há alguém que
dê a vida por nós como Cristo fez, mesmo conhecendo as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Não há. Cristo é o nosso amigo, Ele pode nos libertar, nos livrar da prisão, Ele pode nos livrar da morte, pode nos livrar de uma condenação iminente. Só Cristo pode fazer isso. Por isso fica aqui o convite do Senhor Jesus, para você que almeja ser liberto das suas prisões, para você que esteja longe dos caminhos do Senhor Jesus, para você que precise fazer um compromisso com Cristo hoje, e o dia aceitável, o ano aceitável da salvação, o ano aceitável do Senhor é o ano que nós estamos, é o tempo que nós estamos. O dia aceitável ao Senhor é o dia chamado hoje. Se houver alguém que nesta manhã esteja com um propósito no coração de se render a Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador da vida, para ser liberto por Ele, para andar em novidade de vida e para se tornar uma nova criatura, eu o convido agora, em nome de Jesus Cristo, a se manifestar, a levantar a mão ou a vir à frente, para que nós possamos orar por você, orar por sua vida. Se há alguém, o convite está feito, as portas estão abertas e Cristo está aqui para recebê-lo, para o seu reino. Há alguém? O segundo convite é para você que almeja receber oração. Se você deseja que nós oremos por você, com a imposição das mãos, eu o convido a virem à frente para que possamos fazer este momento de oração em nome de Jesus. Há alguém? Se há, vem à frente e nós estaremos orando ao Senhor, estaremos colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Só Deus sabe o que se passa na sua vida e Ele é quem pode resolver, solucionar os nossos problemas, as nossas crises. Peço que neste momento nós fechemos os nossos olhos e busquemos ao Senhor em oração. O grupo pode continuar louvando ao Senhor e oremos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Ponhamos diante de Deus as nossas situações, as nossas tribulações. De onde virá o nosso socorro? Vem do Senhor. Pai eterno, para a glória do Teu santo e poderoso nome, neste momento, ó Deus, nos colocamos em Tuas mãos, em Tua presença, Senhor. E Te pedimos, Senhor, que Tu venhas com a Tua misericórdia a nos ajudar a vencer as tribulações, as situações, Senhor da glória. Cuide de nós, Senhor, precisamos de Ti, meu Pai. A nossa vida está em Tuas mãos. Tudo que temos, Senhor, depende de Ti, meu Pai. Então nos fortaleça, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, meu Deus, a enfrentar as dificuldades. Que confiemos em Ti, Senhor da glória. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja presente na nossa vida. Pedimos a Ti, Senhor, que estejas curando ao enfermo, libertando aqueles que se encontram prisioneiros pelo pecado, prisioneiros pelo inimigo. E dai-nos vitória, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Confiamos em Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor dura para sempre. E ouço Teu clamor, Ó Senhor da glória, e minha destra não Tu falhará. sabes, meu Pai.
sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará, não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso. Nós adoramos a um Deus que é fiel à sua palavra, é fiel às suas ações, é fiel às suas promessas. Que as promessas de Cristo Jesus sejam constantes nas nossas vidas. Fique em pé, por gentileza. Vamos despedir com a bênção, em nome de Jesus Cristo. E a seguir a gente estará trazendo aqui a nossa campanha. Senhor Deus, obrigado por este culto, obrigado pela vida de todos os irmãos aqui, de todos os teus filhos, obrigado pela vida daqueles que estão conosco, que nos visitam, obrigado, Senhor, pela presença de todos em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, que nos concedas um dia maravilhoso, como tens concedido até aqui, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, meu Deus, pelos momentos que passamos aqui aprendendo da palavra, cantando louvores a Ti, ofertando, ouvindo a palavra, pregando a palavra. Muito obrigado, meu Senhor. E assim nós te pedimos, ó Deus, esteja com o teu povo, em nome de Cristo Jesus. E nos despedimos, desejando que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam presentes e constantes na nossa vida. Amém.